A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. E o Evangelho de hoje é de Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Vai nos dizer assim: Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros no coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra de vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós vemos Jesus proclamando as bem-aventuranças. E o evangelista Mateus nos mostra alguns detalhes, alguns aspectos dessa pregação de Jesus, que é tão importante e fundamental em nossa vida. Mateus começa falando que Jesus vê as multidões e subiu a montanha. Aqui ele vai fazer referência a Moisés, que Moisés subiu a montanha para receber lá as taubas, as leis do Senhor. Mas Jesus subiu a montanha, não como Moisés, mas como para falar como Deus. Jesus é Deus, e aí ele sobe a montanha para falar como Deus. E aí Mateus traz esse detalhe: subiu a montanha. E aí Mateus continua: ao sentar-se, aproximaram dele os seus discípulos. Esse gesto de sentar-se expressa autoridade. Somente os mestres, ao passar algum ensinamento, eles se sentavam para demonstrar autoridade naquilo que iria comunicar. E Jesus não é diferente, ele sentou-se. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Esse fato de se aproximar de Jesus, Mateus declara ali que os discípulos estavam sempre próximos de Jesus. Essa é a nossa atitude também, estar sempre próximo do Mestre. E aí ele coloca um outro detalhe: e pôs-se a falar e os ensinava. Mateus coloca aqui essa ação de Jesus, é como essa descrição daquilo que Jesus fez. Ele viu, subiu a montanha, sentou-se e pôs-se a falar, ou seja, começou a falar e os ensinava. E a partir daí vai começar o seu ensinamento sobre as bem-aventuranças. Esse discurso de Jesus é destinado a todas as pessoas, como no início do Evangelho. Viu ele as multidões, não somente destinado aos discípulos, não, mas é destinado a todas as pessoas. Viu ele as multidões. E aí esse discurso ele é dividido em 3 partes, onde a estrutura básica de Mateus nesse discurso é que Jesus proclama a bem-aventurança, bem-aventurados, bem-aventurados, sempre repete, vai colocar ali a característica do ser humano e depois a descrição do acontecimento. Será dividido nessas 3 partes: a proclamação da bem-aventurança, as características do ser humano e depois a descrição do acontecimento. Portanto, Mateus nos apresenta essa consequência, a condição e a causa que Jesus vai proclamar para os discípulos e para todas aquelas pessoas que estão com ele, acompanhando ali o percurso de Jesus. E aí vamos lá entrar já nas bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres no espírito. Esse pobre no espírito, Jesus quer dizer, olha,
essa total dependência que nós devemos ter para com Deus. Pobres em espírito. É como se fosse aquela infância espiritual, no sentido de essa dependência dele para vivermos com eles. Ele vai dizer, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, está em constante dependência dele, está ali falando, Senhor, eu não sou nada sem ti, eu dependo da tua presença. Pobres em espírito, não somente questão financeira. Muitas pessoas acabam falando dessa passagem como somente condição financeira, econômica. Não, pobres no espírito, total dependência dele. Jesus estava querendo dizer isso, porque, e aí vai dizer lá a condição e a causa, porque deles é o reino do céu. Aquelas pessoas que são totalmente dependentes de Deus, deles é o reino dos céus, porque não há divisões. As pessoas não ficam dependentes de outras coisas, não, somente de Deus. Ele continua, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus está dizendo, olha, os mansos são aqueles que têm a capacidade de viver essa convivência pacífica. São as pessoas que têm a capacidade de dominar as próprias emoções. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não pode herdar a terra uma pessoa que só quer briga, que só quer confusão, que só quer guerra. Jesus está dizendo, não, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aquela pessoa que tem essa convivência pacífica. Jesus continua, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esses aflitos, Jesus está dizendo, olha, é uma pessoa que tem a capacidade de amar o próximo, no sentido de estar de luto. Um exemplo, o luto. O que significa o luto? É uma forma de amor que nós temos para com aquela pessoa, que nós ficamos tristes, tomamos o sofrimento da pessoa ou da família que está em luto e tomamos para nós. Então, bem-aventurados os aflitos, vocês que choram, vocês que têm essa capacidade de amar, vocês que sofrem, mas vocês serão consolados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É aquela pessoa que deseja ardentemente colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, aquilo que Ele nos mostrou. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Se você teve alguma injustiça na sua vida, Jesus vai dizer, olha, você será saciado. Desejar ardentemente colocar em prática aquela justiça, colocar em prática aquilo que é certo, lutar contra o que é certo, denunciar aquilo que está errado, as incoerências, tudo aquilo que pode nos afastar dessa justiça. Jesus está dizendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, aquelas pessoas que lutam pela justiça, serão saciados. Ele nos dá ali essa promessa. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, é o justo comportamento em confronto do outro. Assim como nós somos misericordiosos para com os outros, assim também será Deus para conosco. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o meu comportamento diante com o outro deve ser da mesma forma com aquela que eu me relaciono com o Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E Jesus continua. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. O centro da relação com Deus e com os homens deve estar puro, o centro da nossa relação, que é o nosso coração. O coração que vai demonstrar justamente esse centro da vida do ser humano. Se nós temos um coração manchado pelo pecado, não podemos ver a Deus. E Jesus está dizendo, bem-aventurados puros de coração, a pureza do coração, porque verão a Deus. Se no meu coração não é puro, eu não tenho a capacidade de ver o Senhor.
e muito menos de reconhecer o Senhor na outra pessoa, que é sua imagem e semelhança. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. São aquelas pessoas que fazem a paz e por essa paz se empenha dar a sua vida em prol da paz. Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus está dizendo isso para cada um de nós. E ele continua, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. A justiça é aquele desejo ardente de colocar em prática todo o ensinamento dele, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os perseguidos, ou seja, aquelas pessoas que são rejeitadas e expostos ao sofrimento por seguir o ensinamento de Jesus. Se você é perseguido, se você é rejeitado por seguir o ensinamento de Jesus, saiba, você é bem-aventurado. E Jesus está dizendo, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa é a mensagem de Jesus para cada um de nós. Ele está conosco, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele está presente com cada um de nós. E a partir dessas bem-aventuranças, que teriam tantas coisas para dizer, mas de uma forma sintética, bem breve, para dizer que Ele está conosco. Ele está conosco e Ele nos convida a segui-lo. Ele nos convida a testemunhar essa palavra que é fonte de vida. Essa palavra que nos eleva à dignidade, ou seja, para viver com Ele na eternidade. A partir da bem-aventurança, a partir dos ensinamentos de Jesus, vamos colocar a nossa vida de forma disponível para servir. Senhor, aqui estou para te servir, aqui estou para dedicar a minha vida, aqui estou para anunciar a boa nova. Mas é preciso a conversão do coração, a pureza do coração, é preciso tudo aquilo que o Senhor nos comunica. Esse espírito de pobreza no sentido de dependência de Ti, essa mansidão, essa ação misericordiosa para com o outro, essa capacidade de promover a paz, essa capacidade de promover a justiça. Dai-nos a graça, o dom da conversão, para que possamos de fato anunciar a boa nova e ser instrumentos da paz, propagadores da paz, para que todas as pessoas que se aproximarem de nós possam sentir a Tua presença. Peçamos a presença do Espírito Santo para que esse Espírito nos conduza, nos fortaleça, nos capacite, nos dê a graça, a santidade, a alegria, o fervor, para que possamos de fato colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que é tão belo, que é tão profundo, que é transformador. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, para que ela nos ensine a caminhar com Jesus, nos ensine a seguir o exemplo de Jesus, para que com Maria possamos caminhar em direção ao outro, mas também em direção ao Filho dela, a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, rogai por nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.